Olá, a nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 61, parte 2. Esta é a segunda parte do programa. E então volto a saudar-vos, se não ouviram a primeira parte, com a minha paz, essa paz que vem de Jesus, que brota dentro de cada uma e cada um de nós quando nós deixamos, e que é uma paz absolutamente desarmada e que ajuda a construir alternativas a este tipo de mundo e de sociedade organizados pelo poder. Nesta segunda parte, vou fazê-la um pouco diferente do que é habitual neste programa, que vou falar do meu livro mais recente. E fica logo em pergunta esta questão: que fazer com o meu novo livro, Da Escuridão de Milénios à Luz? Que fazer com o meu novo livro, Da Escuridão de Milénios à Luz? O livro é este, a capa. Muito bela, concebida pelo editor Jorge Castelo Branco, da Seda Publicações. E tem este subtítulo, um subtítulo fortíssimo: Por um começo outro, a partir do Gênesis anterior ao Big Bang. Que é muito curioso, porque isto vai além da ciência. Sabem que a fé de Jesus e a teologia de Jesus puxam pela ciência e pelos cientistas. Ao contrário da fé religiosa e da teologia religiosa dos livros sagrados, que são alérgicas à ciência, são inimigas da ciência, não podem com a ciência, porque a ciência vai pondo tudo em questão do que elas afirmam como garantido, como infalível, como certo, como verdade, e é tudo aldrabice. Eu classifico neste título do livro, com este livro e com este título, eu classifico os milénios anteriores ao terceiro que estamos a viver como milénios de escuridão. De escuridão! De escuridão. E por isso eu digo que é preciso um começo outro a partir do Gênesis anterior ao Big Bang. Mas hoje sabemos tudo pela ciência, felizmente. Sabemos, somos a geração terceiro milénio que sabe o que as gerações anteriores praticamente não souberam, ou souberam assim, muito tenuamente. Sabemos como o universo resulta, como resulta o universo há 13.700 milhões de anos, e que chamamos o Big Bang, que é o começo de tudo, do tempo, etc. Só que aqui pede um começo outro a partir do Gênesis anterior. Quer dizer, a fé e a teologia de Jesus remetem-nos para uma outra realidade que a ciência ainda não foi capaz de chegar lá. E é por isso que a fé e a teologia de Jesus são desafiadoras para a ciência. Portanto, elas não atacam a ciência, como puxam por ela e dizem à ciência que seja cada vez mais ciência, porque tudo que existe historicamente tem que ter uma explicação, tem que ter uma explicação verdadeira, científica. E, portanto, a fé e a teologia de Jesus são muito exigentes aos cientistas, ao contrário da outra que diz para tentar anestesiá-los e desviá-los do desenvolvimento científico. Pronto. E então, da escuridão de milénios à luz. Este livro foi apresentado no passado dia 24 deste mês e tive uma surpresa que apareceu uma apresentadora, minha amiga, mas que eu não sabia, não estava a contar, que o editor surpreendeu-me na sessão. A Ana Albergaria, que é uma exímia poeta, declamadora e pintora, e minha amiga. E então ela ia super preparada para aquilo, com apontamentos e tal, ó, e chamou-lhe, e para surpresa minha, chamou-lhe um livro de poemas, este meu livro. Claro que eu sei porquê, porque ele está em forma poética, graficamente, apresenta-se em forma poética dentro, e portanto podiam ver que está em forma de poema. Ora bem, e ela chamou-lhe livro de poemas. Eu prefiro chamar-lhe o meu livro 49. Eu publico livros desde 1969 e este é o meu livro 49. Sim, assim simplesmente. Não classificar do ponto de vista literário. É um livro. É mais um livro. É claro que eu dei-lhe a forma gráfica de poema, por alguma coisa é. O título também tem tudo de um título de poema. Da escuridão de milénios à luz. À luz.
mas está uma classificação tremenda destes milénios anteriores. E o terceiro milénio corre o risco de prosseguir os anteriores, a escuridão dos anteriores, porventura até ainda mais escuridão cientificamente produzida, que é o tremendo do nosso tempo. É que a ciência também tanto pode ser usada para bem como para mal. E quando é usada para mal, ainda mais nos escurece. Portanto, em vez de luz, atira-nos holofotes aos olhos. E a gente confunde o holofote, que nos encandeia e cega, com a luz. Pensamos que estamos numa sociedade muito iluminada e não, é cheia de holofotes a cegar-nos. E quando isso acontece, é exatamente a continuação dos milénios anteriores de escuridão. Escuridão a mais completa. E só assim é que se entende que nós vivamos como estamos a viver. Somos uma máquina de produção de pobreza e de pobres em massa, do ponto de vista científico, a produzir pobres e pobreza em massa. Só assim é que se entende. Porque temos toda a capacidade para produzir riqueza, para alimentar 3, 4 vezes a população do mundo, e, no entanto, continuamos sistematicamente a produzir ainda mais pobreza e mais pobres. Isto porque agora com a ciência ao serviço do grande capital. Isto é horrível, isto é a destruição da vida. Portanto, isto é a continuação da escuridão de milénios. Ora, este livro vem pôr aqui um alerta e dizer que se tem de mudar. Tem de se mudar, não continuar os milénios anteriores, mas, pelo contrário, abrirmos-nos a um milénio novo. Portanto, dar um novo começo. E então, eu chamo-lhe o meu livro 49 e tem uma contracapa que diz quase tudo. Diz assim: o original é de 2006, adormecido no disco rígido, só acorda no início de 2018 e pede-me insistentemente que o dê à luz. E é o que eu faço agora, não sem antes ter procedido a uma demorada e fecunda revisão. O visual com que se apresenta é poético. Por mim, eu canto e danço seres, viveres, humanos poema. O mesmo já não posso dizer daqueles muitos livros de poemas que têm o triste condão de nos dizerem muito pouco. São estéreis labirintos de palavras, quando deveriam rasgar fecundas avenidas de liberdade e de autonomia, se não contribuem para transformar o mundo de racional em cordial, de poder em política praticada e de humano em sororal, para que se publicam. Sim, para que se publicam. Se é para nos manter na escuridão e alimentar a escuridão e distrair-nos do essencial, para que se publicam. Chama-se livro de poemas, às vezes nomes muito sonantes, mas para que se publicam, se não transformam, se não ajudam a transformar o mundo em mais humano, em mais sororal. Se não ajudam, para que se publicam? São labirintos de palavras que nos encandeiam, são holofotes, mais holofotes que atiram aos nossos olhos. Não pode ser. Ora bem, este livro tem 54 textos. Na linguagem da Ana Albergaria, minha amiga, tem 54 poemas. Qual deles o mais vigoroso, lúcido, destemido, e todos praticados por mim, que sou autor. São capazes estes 54 textos no seu conjunto, de levantar mortos. Imaginem a força que traz dentro, das palavras trazem dentro, de dentro. Elas vêm carregadas de uma força, prenhas, grávidas, de uma força libertadora e que levanta adormecido, levanta mortos e acorda adormecidos. E então eu vou-vos dizer alguns exemplos, por exemplo, dos 54 textos, tenho que me referir logo ao primeiro, e diz que na origem, por um começo ou outro, é assim que se chama. E é este primeiro texto que justifica o título da escuridão de milénios à luz. Na origem deste tipo de mundo do poder é o Gênesis da Bíblia e outros livros sagrados. Não sabiam? O Gênesis da Bíblia e outros livros sagrados estão na origem deste tipo de mundo do poder não é humano. Portanto, acaba a adorar esse e é preciso ir para um outro começo. E depois, na parte final, diz assim: dos milénios de escuridão
para a luz. É este o caminho grávido de saúde e de paz, desarmada, a única que brota do coito entre a verdade e a justiça, com o feminino como o alfa e o ômega de todas as coisas, e a política maiútica praticada como a mais bela de todas as artes, nenhum poder. Vê? É assim que termina este primeiro poema ou texto, o texto número 1. Depois tem um outro 17, que é o ateísmo, um ateísmo com causas. Ateísmo com causas. E o 25, o texto 25, tem mãe. E eu vou-vos dizer só também a primeira estrofe, com 7 versos. Mãe. São duas as coisas bem difíceis para uma mãe: saber desaparecer a tempo da vida das filhas e dos filhos, para se poder manter mulher a vida toda, e ter a audácia de passar de mãe a discípula dos filhos das filhas, para viver cada hoje dela sob o fecundo sopro do amanhã. Duas coisas bem difíceis para uma mãe, que felizmente a minha mãe, de Maria do Grilo, que foi capaz de viver na sua vivência na história. Depois também tem no 41, o canto, o poema 41, chama-se Família. E eu vou-vos dizer um dos versos, uma das estrofes, não logo a primeira, mas outra. Diz assim: homossexuais e lésbicas com direitos, casais divorciados que voltam a casar, procriação medicamente assistida, embriões, aborto e eutanásia, uniões de facto, vida sexual fora do casamento, uso do preservativo, crianças adotadas por casais homossexuais e lésbicas. A tudo a Igreja diz não. A sociedade diz sim. E eu, e eu também que estou a escrever este poema, que pratico e digo sim a todas estas realidades que são deste tempo. A família está toda em transformação e temos a abrir-nos a essa possibilidade. Depois termina com o 54, que eu digo, como vivemos num tipo de mundo ainda do poder, que ainda não fomos capazes de passar da escuridão de milénios para a luz, então eu digo que neste tipo de mundo de poder o título é Prefiro Viver em Deserto. Sonho com o dia em que o poder e todos os seus homens de mão sejam vistos como o problema maior da humanidade, não como a solução ou parte da solução dos problemas da humanidade. O dia em que ninguém seja homem de mão do poder e este morra. E continua, claro. E então eu quero vos dizer que adquiri ao editor com descontos próprios do autor e adquiri ao editor da Seda Publicações 100 exemplares que tenho comigo, porque acho que há pessoas que gostam mais do livro autografado pelo autor. Se for o vosso caso, podem adquiri-lo. O editor fixou este livro, que tem 113 a 14 páginas, preço de capa 11 euros. Portanto, se quiserem adquirir este livro, eu posso autografá-lo e mando para vós, só preciso do vosso endereço. Os meus direitos de autor revertem para o Barracão de Cultura, como já sabem, aqui em Macieira da Lixa, que também tem aqui um poema dentro deste livro que se lhe refere ao lançamento da primeira pedra. O meu abraço e o meu beijo, sempre.